Olá a todos, que Deus abençoe grandemente a tua vida. Olha, no vídeo de hoje nós vamos estar aqui falando um pouco do que é a Páscoa, né? Hoje nós vamos estar aqui nesse vídeo falando um pouco da Páscoa, o que que a Páscoa representa, o que que a Páscoa significa. Talvez muitos aprenderam apenas o que é Páscoa de uma forma festiva, de uma forma de tradição, né? De uma forma, talvez, né? Apenas com um ritual. Mas será que a Páscoa é isso? Apenas uma comida? Eu devo comer ou não comer, né? Se fala muito disso quando se fala da Páscoa. Mas nesse vídeo aqui eu quero trazer aqui à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia, o que é a representação da Páscoa, né, para nós que somos cristãos. Você, como eu, fomos ensinados pela religião a respeito da Páscoa. Mas será que fomos ensinados? Será que a forma que muitas das vezes chegou esse ensinamento até os nossos ouvidos é a maneira correta? Porque quando você busca o entendimento à luz da palavra de Deus, você vai ver que a Páscoa ela é uma grande, festividade, uma grande comemoração para nós que somos cristãos. Por que que para nós deve ser motivo de festividade, de comemoração? Esse vídeo eu quero deixar bem claro aqui, eu vou abordar a Páscoa no significado da luz da Bíblia, não pela religião do que foi passado, do que muitas das vezes é passado, como eu já disse, apenas como um ritual, uma tradição, né, algo até místico muitas das vezes, né, pessoas fazem os seus rituais, comemora de uma forma ali, sabe, como algo totalmente, talvez, sem entendimento. Mas é muito importante você vendo esse vídeo, você buscar à luz da palavra de Deus sempre o que a Bíblia fala, que está escrito na palavra de Deus. E eu tenho certeza que Deus ele vai trazer entendimento para a nossa vida. Então, nesse vídeo, o meu propósito aqui, até como pastor, é falar da Páscoa cristã. Para nós que somos cristãos, nós devemos comemorar sim a Páscoa, não como muitas das vezes é passado, né? Mas a nossa comemoração é por aquilo que é verdadeiramente a representação da Páscoa, a importância que a Páscoa tem para nós que somos cristãos, né? A Páscoa, ela representa a ressurreição de Cristo, o Filho de Deus. Amém? A Páscoa, ela representa a ressurreição do Filho de Deus. E junto com esta ressurreição, nos trouxe libertação, nos trouxe salvação, nos trouxe a celebração da sua ressurreição. Então, Cristo está vivo. Então, eu já posso dizer para você, meu amigo, minha amiga, você, meu irmão, minha irmã, que está acompanhando esse vídeo no nosso canal do YouTube, que Deus abençoe a todos que estão assistindo esse vídeo. Peço para você também, seja inscrito, nos ajude a compartilhar aí para alcançar mais pessoas e através da luz da Bíblia, através da palavra de Deus, os nossos olhos sejam abertos, tá? E como está escrito, se cumpra aquilo que o Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glória a Deus em nome de Jesus, tá? Então, a Páscoa, ela é a libertação, ela é salvação, a celebração. Então, para nós que somos cristãos, nós é o que mais devemos comemorar a Páscoa. Nós é o que mais devemos lembrar desta Páscoa. É muito importante, mas a Páscoa cristã, a Páscoa verdadeiramente do cristianismo, que vai além de tudo aquilo que foi ensinado.
que foi trazido. Muitas das vezes, até mesmo, se cria um comércio numa data como essa. Se cria um comércio num momento como esse e a pessoa mais importante da comemoração, muitas das vezes não é lembrada. Talvez é apenas lembrado ali num teatro, apenas lembrado ali, talvez no momento de cerimônia com o familiar. Mas a Páscoa é muito mais que isso, meus queridos. A Páscoa ela tem uma grande representação e importância para nós cristãos. Amém? Então, muitas das vezes se faz comércio e tira Jesus do centro de tudo. Tira Jesus do centro de tudo. A Páscoa ela tem um significado de libertação quando o Senhor ele tira o seu povo da escravidão do Egito. O povo ali celebrou a primeira Páscoa quando ali mataram aquele animal, o cordeiro, comeram aquela carne e usaram o sangue para proteção dos seus lares. Então, a Páscoa, ela significa a libertação. A Páscoa, ela significa também a restauração, tá? Em nome de Jesus, porque através da crucificação do nosso Senhor e da sua ressurreição, também trouxe restauração para o ser humano. Hoje, biblicamente falando, nós somos o templo do Senhor. Então, esse corpo, quando você tem um entendimento na palavra, você entrega ele para Deus, você entrega a sua alma para Deus, você entrega o seu coração para o Senhor Jesus, ele vai fazer habitação. Só que ele não vai habitar enquanto não tiver uma restauração nesse templo. Então, Cristo, ele também é a Páscoa, é a restauração do nosso corpo, para que haja habitação do Santo Espírito de Deus e nos faça seu templo, porque a Bíblia fala que somos templo do Espírito Santo. A Páscoa também é perdão, meus amados, meus queridos. A Páscoa é perdão, porque a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo como o Cordeiro de Deus, ele nos trouxe perdão em nome de Jesus. Então, veja, para você entender quanto é importante a Páscoa para nós que somos cristãos, né? Então, a Páscoa, ela também é adoração, tá? Ela também é adoração a Deus. Hoje você adora, seja no culto, você adora a Deus com a sua vida, você é alegre, você é uma pessoa feliz pela obra da cruz que você já reconheceu na sua vida, tá? Então, é adoração, porque pessoas, muitas das vezes, sem entendimento, ela vai ter aquele momento de ritual, ali, aquele momento ali de celebração, não é apenas um dia. Um dia, sim, foi criado esse dia para, sim, lembrar, sim, para a gente ter a importância e nós cristãos celebrar com festividade esse dia. Mas a Páscoa, ela é todos os dias para nós. Todos os dias para nós. Todos os dias para nós. A palavra de Deus diz em Lamentações, capítulo 3, a Bíblia fala que as misericórdias de Deus, irmãos, se renova a cada manhã. E por que, pastor, que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã? Porque todos os dias nós pecamos e carentes somos da sua misericórdia. Todos os dias você e eu, nós pecamos. Nós pecamos. Então, todos os dias a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e ela se renova a cada manhã. Então, todos os dias você peca, mas todos os dias nós temos a misericórdia do nosso Deus sobre a nossa vida, sabe? Sendo a causa de não sermos consumidos. E tudo isso se deu o quê? A morte de Cristo. Então, todos os dias nossa Páscoa acontece, mas tem um dia que devemos sim celebrar também, não apenas fazendo um ritual, comida ou algo de doce, alguma outra coisa, não, mas muito mais, mostrar para as pessoas
fazer nossos filhos, nossos familiares, entender qual é o propósito da Páscoa, o que a Páscoa significa, né? Porque através da palavra de Deus, você vai abençoar toda a tua família em o nome do Senhor Jesus. Amém? Então, ou a Páscoa também significa a consagração em nome de Jesus. A Páscoa significa a consagração também em nome de Jesus. Tá? Hoje você tem uma vida consagrada para o Senhor. Não há mais espaço para ídolos, não há mais espaço para outras coisas na sua vida que ocupava a sua vida. Então, por isso que hoje é tão importante a gente não viver, crescer só daquilo que fomos ensinados pela religião. A religião não é o evangelho, irmãos. Por isso que Jesus disse: eu vim pregar o evangelho. O evangelho é a boa nova, é a boa notícia que Cristo nos trouxe através dele. Aleluia! Então, quantas pessoas às vezes não têm uma vida consagrada? Porque ainda a religião, junto com a religião, os ídolos faz parte da sua vida. E a partir do momento que Cristo nos trouxe a paz, os ídolos da nossa vida foram derrubados, caíram por terra. Hoje a tua vida é consagrada para Deus. O óleo do Espírito Santo ungiu a nossa vida para servir a Deus em nome de Jesus. Mais uma coisa que a Páscoa representa, e isso aqui é muito importante, uma nova aliança no sangue de Jesus. Os irmãos que estão vendo esse vídeo, os amigos, né? As pessoas que estão acompanhando esse vídeo agora, você lembra que Jesus disse: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, em nome de Jesus, tá? Então, você que está vendo esse vídeo, eu digo para você, celebre a Páscoa, sim. Celebre, não só um dia, mas todos os dias, mas celebre a Páscoa de todo o teu coração. Celebre a Páscoa de todo o teu coração. Primeiro, buscando o perdão de Deus dos seus pecados. Foi feita uma nova aliança no sangue de Cristo. Se você buscar a Deus de todo o seu coração, pedindo perdão dos seus pecados, você vai alcançar também esta graça sobre a tua vida. A mesma aliança vai ser feita com você também em nome do Senhor Jesus, tá? Então, busca perdão de Deus dos seus pecados, em consagração ao Senhor Jesus, que morreu pelos nossos pecados. Mas eu quero aqui deixar uma leitura aqui, rapidamente. Deixa eu pegar aqui. Eu quero deixar um texto aqui, antes de fazer aqui um encerramento, que está em Mateus capítulo 28, versículo de número 6. Deixa eu encontrar aqui. Mateus capítulo 28, no versículo de número 6. Quando o texto aqui vai abordar a ressurreição de Jesus Cristo, seu aparecimento às mulheres. Então veja para você que no terceiro domingo, Cristo, no terceiro dia, ele ressuscitou. Tá? Ele foi crucificado na sexta e ressuscitou no domingo. Haja vista que o horário dos judeus, o horário daquele tempo, não era como o nosso, tá? A forma que os judeus calculam os dias não são como os nossos. Por exemplo, eles têm o hábito de, quando se põe o sol para eles, ele já entra em um novo período, um novo dia, né? Como se comemora Israel a guarda do Shabat, que é o dia do descanso, o sábado, né? Então, quando tem ali a sexta-feira, que o sol se põe, vamos colocar aqui no nosso horário, 6 horas da tarde, ele já entra no Shabat, ele já entra no descanso, tá? Porque muitas vezes tem igrejas que já se debateram que não daria a crucificação na sexta,
a hora nona, que seria às 3 horas da tarde no nosso horário, ele entrega o Espírito a Deus e daria o terceiro dia no domingo. Só que, porém, a forma que os judeus, né, em Israel naquele tempo se calculava o período de dia de outra forma, não como o nosso. Nosso, para dar outro dia, tem que chegar meia-noite, né? Por exemplo, 24 horas, você vai calcular que vai chegar outro dia, meia-noite, mas deles não. Mas aqui eu quero falar da ressurreição de Jesus Cristo. Isso é Páscoa. Isso é a Páscoa. No versículo de número 6, diz assim, ó: ele não está aqui. Quem falou isso para aquelas mulheres? O anjo do Senhor. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. O anjo aparece para aquelas mulheres, né? Maria Madalena, que foi ali, e outra Maria, também a palavra de Deus diz, foram ver o sepulcro. E quando eles foram ver o sepulcro estava aberto, porque o Senhor tinha ressuscitado. Então você que está vendo esse vídeo, comemore, porque o Senhor, Ele está vivo. O Senhor ressuscitou dentre os mortos. Glória a Deus. Olha, eu estou gravando esse vídeo, mas eu já começo a sentir uma emoção, sabe, uma alegria no meu coração só de gravar esse vídeo. Como é bom saber que o nosso Mestre, que o Senhor da nossa vida está vivo, ressuscitou. Então é por isso que nós comemoramos e celebramos sim a Páscoa, mas com Cristo no centro de tudo. Com Cristo reinando sobre o nosso coração e a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Você pega esse vídeo, assiste, mostra para alguém, fala assim, ó, olha só o sentido da Páscoa, olha como nós, né, cristãos, o cristianismo celebra a Páscoa do Senhor, né? Olha como nós nos alegramos. E por que nós nos alegramos? Porque ele disse para aquelas mulheres, ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. Então, a mensagem da Páscoa que eu quero trazer para você nesse vídeo é essa. É essa. Cristo ressuscitou em nome do Senhor Jesus. A Páscoa, ela nos ensina isso. Aqui também é um grande exemplo do amor de Deus para a nossa vida. Porque Ele morreu para a nossa libertação dos pecados. Ele nos trouxe vida através da morte. E não somente libertação dos pecados e vida, mas salvação. Eu quero abençoar você que está vendo esse vídeo e dizer que, em nome do Senhor Jesus, você seja aí tocado pelo Senhor, haja salvação na tua vida, dentro desta casa. Você está assistindo agora, você está acompanhando agora. Eu quero dizer para você, Cristo está vivo. Se você agora dobrar os teus joelhos, ou mesmo você aí, abre o teu coração, peça para Ele entrar na sua vida, reconheça os teus pecados, reconheça que Ele tem poder para te salvar. Esquece os ídolos, os costumes dos homens, esquece os preceitos, os rituais, as coisas que a religião te ensinou, né? Esquece tudo isso. Traz Cristo para a tua vida, aleluia, e você verá o quanto Ele é poderoso para te salvar em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a Páscoa, algumas coisas eu anotei sobre o que é a Páscoa aqui, né?
nós encontramos então aqui nesse texto um pouco do que é a Páscoa. O vídeo não fica longo, né? Primeira coisa, a Páscoa é perdão, é perdão. Em Lucas, no capítulo de número 23, olha o que está escrito aqui em Lucas. Eu quero ler para quem está assistindo o vídeo, para quem está acompanhando o vídeo neste momento. Eu quero ler para você o que aqui está escrito em Lucas, capítulo de número 23, e dizer para você isso, que Páscoa também é perdão. Páscoa é perdão. Em Lucas 23, versículo de número 34, diz assim, ó. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Então, que é a Páscoa? A Páscoa é perdão. A primeira palavra que Jesus disse na cruz foi exatamente isso: Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Porque não sabe o que faz. Ou seja, Jesus conquistou o perdão para todos nós ali naquela cruz e com amor, aleluia. Jesus conquistou o perdão para todos nós com seu amor, porque aquele gesto de ele ser crucificado, ali ele estava mostrando o amor de Deus para com a nossa vida. Então você que está vendo esse vídeo, chegou até você essa palavra, esse vídeo, você foi perdoado na cruz do Calvário. Você foi perdoada em nome de Jesus. Que você possa reconhecer esse perdão e agora mesmo chegar até você a esse amor através dessa palavra. Entrega a tua vida para Ele. Procura fazer a vontade dEle. Segunda coisa que eu notei aqui, para não ficar longo o vídeo, João, capítulo de número 3, isso é muito conhecido de todos nós. Um texto muito conhecido no versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Páscoa é perdão, a Páscoa é o amor de Deus por nossa vida. Que texto poderoso, que texto maravilhoso. Quando você lê um texto desse dentro da tua casa, não tem mal que vai resistir aí dentro da tua casa. O mal vai cair por terra, o mal vai desaparecer. As coisas que provocam ódio, que provocam tristeza, que provocam coisa ruim na sua casa, serão dissipadas pelo poder desta palavra em nome do Senhor Jesus. Tá? A maior manifestação de amor de Deus foi enviar seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Você está incluído nesse amor de Deus. Você está incluído nesse amor de Deus. Ele também te amou. Você faz parte desse amor. Glória a Deus em nome de Jesus. A Páscoa também é salvação. A Páscoa também é a salvação. Através da morte de Jesus, alcançamos a salvação para a vida eterna. Por isso que nós devemos celebrar. Devemos celebrar, porque alcançamos a salvação para a vida eterna através da morte de Jesus. Sem Jesus, estamos perdidos. A Bíblia fala que Ele é a nossa luz. Se nós andamos nele, seremos então iluminados pela tua luz. E esta luz é a tua palavra. Quando você anda com Cristo, você não vai estar perdido, você vai encontrar sempre uma saída para a tua vida. Mas com Deus somos salvos de todas as provações. Sem Jesus estamos perdidos, mas com Deus somos salvos de todas as provações. Eu não sei qual é a provação que você tem passado nesse momento.
Talvez o vídeo chegou no momento oportuno. Você está passando uma luta, uma salvação, uma provação, um problema, mas eu quero falar para você, Deus é a tua salvação. Deus é a tua salvação, tá? Páscoa também, eu não poderia esquecer, deixei anotado, é conversão. Páscoa é conversão. O sacrifício de Jesus precisa ser reconhecido por todos nós, gente. Que através desse reconhecimento haja uma transformação. Não te leve a ser apenas um religioso, porque se Deus já te libertou de uma religião que te enganou, e sabe, que não te trouxe luz, te deixou mais confuso, mais perdido, aí a partir do momento que você conhece Jesus para se tornar mais religioso, mais adepto de costume, de regras, mais adepto de tanta coisas que os homens colocam, não, é Jesus que você tem que se converter a Ele. Tem muitas pessoas que não são convertidas a Jesus. Elas se converteram, talvez, apenas aos costumes, os preceitos humanos. Conheceu, talvez, apenas o estatuto, as regras, os costumes, os hábitos, mas Cristo é maior do que tudo isso. Cristo é maior do que tudo isso em nome de Jesus. Então a Páscoa é a conversão por todos nós. E devemos estar entregando nossa vida para Deus e voltando sempre à tua direção. A tua direção, a tua direção. A conversão é mudança total do nosso viver. Olha, é tão maravilhoso quando você busca mesmo e tem uma intimidade com o Senhor. Glória a Deus. E você que está vendo esse vídeo, busca ir em direção ao Deus que te ama, ao Deus que quer te salvar de todas as provações, que te redimiu através da morte do teu filho, que possa mudar o teu viver, a presença de Deus em nome de Jesus. Como você está vivendo? A pergunta que eu quero te fazer, faça uma análise, reflita. A forma que você está levando a tua vida está te trazendo o que de benefício? Está te trazendo o que de solução? O que de alegria? A forma que você tem caminhado? Como está o seu viver? Para mim está bom. Então amém. É direito seu escolher. Deus não vai te obrigar, mas Ele oferece. A porta ainda está aberta. Ainda devemos buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Mas não negligencie a grande salvação que Deus tem por nossa vida. Graças a Deus, Ele tem mudado o meu viver a cada dia. Porque eu tenho reconhecido que eu sou falho, sou pecador. E a Tua misericórdia tem renovado sobre a minha vida. Se você está vivendo e não está bom para você, muda o teu viver. E quem pode mudar o teu viver é só o Senhor Jesus Cristo. Mas desde que você caminhe em direção a Ele, reconheça e busque a Ele. Isso é a obediência. Uma Páscoa também que devemos manifestar a nossa obediência em Deus em nome de Jesus. Em Deus. Antes de conhecer a Jesus, nós andávamos, sabe como, perdidos pelo mundo e de qualquer forma, desobedecendo a Deus. Nós afrontávamos as coisas de Deus. Eu lembro por mim, eu zombava das igrejas quando eu estava tendo culto. E hoje, quando eu vejo alguém passando também zombando, eu tenho que ter paciência e pedir para eles, pedir em favor deles, como um dia Deus também me salvou, Deus salvará essas pessoas. A Bíblia diz que nós devemos ser misericordiosos, como nós alcançamos misericórdia. Às vezes nós queremos condenar as pessoas que estão sendo desobedientes, estão andando de qualquer maneira, mas um dia eu e você, antes também sem Cristo, estávamos andando perdidos, desobedientes, fazendo aquilo que dava na nossa cabeça, mas hoje mudou. Hoje mudou. O que mudou? Agora nós aprendemos a seguir Jesus e fazer a tua vontade. Então agora
somos obedientes. Essa é a Páscoa que o Senhor quer para a nossa vida. Não adianta menos ficar uma comemoração, um ritual apenas, e não ter uma obediência sincera e verdadeira para com o Senhor. Amém? Mais uma coisa que eu fiz questão de anotar para ministrar nesse vídeo. Páscoa é alegria. Glória a Deus. Páscoa é alegria. Através de Jesus, nós recebemos uma nova vida de alegria, cheio de paz que vem por meio do Espírito Santo. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que a paz que está em nossa vida por intermédio de Cristo, do Espírito Santo, excede todo o entendimento. Porque se nós olharmos o que nos cerca, seremos talvez desanimados, seremos talvez cheios de sentimentos ruins na nossa vida. Mas o que habita em nós, que é o Espírito Santo, através do teu Filho Jesus, de Deus, através do teu Filho, nos trouxe grande alegria. Então se alegra porque o Espírito Santo de Deus está contigo. Amém? Então, para fazer uma conclusão e encerrar esse vídeo, a Páscoa é o perdão de Deus, seu amor, que nos trouxe grande salvação, irmãos, para a conversão de uma nova vida de obediência. Então, eu quero encerrar o vídeo dizendo: viva o verdadeiro significado da Páscoa, recebendo aí aonde você está, recebendo Jesus cada dia, ressuscitando no teu coração. Amém? Eu peço que você compartilhe essa ministração, compartilhe esse vídeo também. Passa para muitas pessoas aí. Passa nos grupos, passa para aquelas pessoas que você conhece. E você pode também nos ajudar. Então, sendo inscrito no nosso canal e divulgando o nosso canal, tá bom? Eu encerro por aqui. Eu espero que você tenha entendido, né, um pouco do que é a Páscoa, tá bom? Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e na paz do Senhor Jesus. E boa Páscoa para você e para toda a sua família. Deus te abençoe.